meus amores, sejam muito bem-vindos ao último vídeo dessa série, O Despertar com a Sétima Arte. E hoje o meu convidado é o Cesco Carnevale. Nós vamos falar sobre uma série da Apple TV que é baseada num livro homônimo, que é Dark Matter, ou Matéria Escura. Cesco, seja muito bem-vindo. Obrigada por achar um espacinho na sua agenda para a gente poder fazer junto esse quadro hoje. Nada, eu que agradeço, Tati. Obrigado aqui por estar de novo aqui no seu canal. E eu espero que a gente possa trazer todas essas informações dessa série, que ela está muito fantástica, né? Então, serão vários spoilers que a gente vai ter que dar aqui agora. Não, com certeza. Eu sempre falo, gente, aqui, assim, eu coloco inclusive na descrição, porque não tem como. A gente vai traçar paralelos, né, com filmes e séries que têm a ver com autoconhecimento, expansão da consciência, inteligência artificial, e aí a gente entrega muita coisa mesmo. Então, eu sempre falo, quem não gostar de spoiler, vai assistir primeiro a série ou o filme, depois volta para participar aqui. Mas quem gosta, eu particularmente não ligo. Quem gosta de spoiler, aproveita e já mergulha aqui com a gente. Mas vamos lá. O Dark Matter é uma série que foi lançada agora em 2024. Tem no elenco a Jennifer Connelly, a Alice Braga, que é uma brasileira que eu gosto muito, e ela tem um papel importante, inclusive, na trama. O Joel Edgerton, né, que faz o Jason, que é o personagem principal. E o Oak Stegley, gente, eu nunca sei se eu acerto na pronúncia, que é quem faz o Charlie. Então, eu diria que eles são o núcleo principal. Na verdade, o núcleo principal mesmo, o Charlie, ele é importante, mas o núcleo principal mesmo seria a Jennifer Connelly com a Alice Braga e o Joel, que são a Daniela, a Amanda e o Jason, né? E é uma série que eu achei interessante porque ela tem um pano de fundo que é, embora se caracterize como ficção científica, mas ela tem um pano de fundo que já existe na física quântica, estudos e descobertas e tudo mais, que é a questão do multiverso, né? Que é a questão de realidades paralelas. Mas a trama principal, claro, fica nos dramas pessoais das personagens, né? Que tem ali, eu acho até interessante, porque o foco principal está nos dramas, porque o desenrolar das escolhas desses personagens é que determinam os futuros deles. Então, é muito interessante a gente trazer isso como reflexão para a nossa vida, né? Para a vida real. Porque a gente está aí falando de autorresponsabilidade, a gente está falando de consciência, a gente está falando de calma na hora de escolher, né? E aí eu achei interessante porque eu fiz algumas anotações aqui. O livro, que é do Blake Crouch, né, que também é eu não sei se é ele ou ela, me parece que é ele, né, produtor da série, deixa já aberto uma possibilidade para a segunda temporada, né? Então a gente não sabe se vai ter ou não, a Apple ainda não confirmou, pelo menos até a gravação desse vídeo. Agora, vem desenrolando bem, não tem uma coisa apressada, o roteiro ele é muito bem delineado, não há uma preocupação com a explicação em si, de física quântica e tal, mas é explicado ao mesmo tempo, né? Então, Jason é um pai de família feliz ou é um cientista de sucesso? Né? Leva uma vida comum, medíocre, como a da maioria das pessoas, ou vai revolucionar o mundo? Né? Na verdade, é o Jason, que são todos eles e nenhum, porque ele está indo tentar descobrir melhores facetas dentro de um corredor enorme de infinitas possibilidades, e cada porta traça um destino para ele diferente. E no final, o que eu achei o máximo é porque ele encontra não só com são dois Jasons, né, durante a história principal, que a gente vai falar aqui, mas no final aparecem vários Jasons, né? E aí você fala assim, meu Deus do céu, imagina que loucura seria isso se de fato a gente pudesse estar em contato com essas nossas infinitas possibilidades, que é sugerido que já estão acontecendo ao mesmo tempo agora. Porque nós temos a possibilidade de pensar em fractais, mas também nós temos a possibilidade de pensar que somos nós mesmos, vivendo agora em diferentes dimensões, sendo diferentes personagens e experimentando a vida na Terra ao mesmo tempo. E é muito doido, eu sei que você adora falar desse assunto, por isso que eu separei você para esse vídeo, que eu fazia questão, eu falei, não, esse vídeo tem que ser o Cesco. Então, bora lá, Cesco. Quem é o Jason? Quem somos nós? Essa vida de realidades paralelas existe? Como você enxerga esse cenário, trazendo da ficção científica para a nossa vida real? Então, essa série eu achei bem interessante, né? Porque ela tem muita informação preditiva, né? Então, para quem tem olhos de enxergar,
como a Tati falou muito bem aí, já explanou bem sobre a série, a gente vai fazer bastante link aqui com o despertar da consciência, né? Com esses estudos todos que a gente tem. Então, de cara sobre essa série, para quem vai começar a ver, e vamos começar então com os spoilers, tá, gente? Desculpa aí, de repente, mas é bom, às vezes também quem não viu a série, já vê com os spoilers, que vai ver com outro olho, já tendo visto como a gente está enxergando isso, né? Com certeza, não vai ter que assistir de novo, né? Para poder pegar as informações todas. E que fique claro, tá? Eu assisti somente uma vez, deveria assistir de novo, porque tem tanta informação, mas tanta informação... É verdade. Ver uma vez só não basta para a gente captar todas as informações que são interessantes, né? Então, Tati, de cara, assim, começando a série, o que me chamou bastante a atenção foi que já começou com o experimento do gato de Schrödinger, né? Que é aquele famoso experimento, para quem não sabe, que é um cientista, ele coloca um gato dentro de uma caixa, tá? Dentro dessa caixa existe um frasco de veneno, tá? Existe também um medidor radioativo e um átomo radioativo. Então, o que isso significa? Significa ele pega essa caixa, fecha com isso tudo dentro, tá? Então, para o observador, que é ele que fica fora da caixa, tá? O que vai acontecer com aquele gato? Então, esse átomo, ele pode realmente emitir a radiação, onde esse medidor vai explodir o frasco de veneno e o gato vai morrer, ou esse átomo, ele pode não fazer nada e o gato vai estar vivo. Mas aí é que é o X da questão, que a física quântica bate bastante a respeito disso, que depende do observador para colapsar a onda e entender o que está acontecendo dentro da caixa. E a gente... Já seria a teoria da dupla fêmea. A teoria da dupla fêmea, né? Isso de cara. Começou a série e aparece isso, tá? É um professor, esse cara é um professor de física numa faculdade e está explicando isso e já está explicando justamente essa teoria. Então, aí, o que acontece? Já fica esse primeiro pulo do gato. Existem possibilidades. E aí a gente já está falando da superposição quântica, né? Onde uma partícula, um elétron, na verdade, ela se sobrepõe. Então, na verdade, ele está em vários estados ao mesmo momento e ele está em várias localidades também, sendo ele próprio. Tá? Então, o bagulho é muito doido. Trazendo um pouquinho para essa questão do despertar agora, de capacidades psíquicas, essa primeira questão que a gente está falando, isso é muito falado, que seria aquela questão também da bilocação, né? Que a gente fala que a gente pode estar num local, que a gente pode estar num outro local, então que a partícula que está num local, essa mesma partícula está num outro local, com as mesmas informações, e elas estão superpostas. Então, na verdade, aquilo que está lá também é você, e não existe espaço-tempo que está segurando essa informação. Então, para mim, isso aí, assim que começou a série e eu via botando isso às claras, para mim, opa, vai ter alguma coisa aí de interessante. Uhum. Né? Então, você quer falar alguma coisa a respeito disso? Não, eu acho legal porque esse assunto da bilocação é um assunto que você domina, né? Eu conheço muito pouco, mas é um assunto que você domina. Se você puder fazer só um apêndicezinho aqui para explicar o que é a bilocação para quem está chegando e não conhece direito. Tá. Que projeção astral a gente fala muito, né? Mas a bilocação a gente fala menos. Então, a bilocação é quando você está com a sua mente ou seu corpo aplicado em duas ou mais localidades ao mesmo momento. Como isso funciona? Muitos de vocês já devem ter participado de reuniões, estar com colegas, aquela coisa toda, e às vezes tem aquele que foge a mente e fica olhando para um local fixo. Né? E aí a gente até brinca com a pessoa e fala, pô, volta para a Terra, fulano. E a pessoa fala, eu estava realmente desligado em outra localidade. Então, o que acontece? Quando você está nesse estado, está nessa situação, você realmente está em outra localidade. Então, se você pensa que está num local, se você tiver consciência, você vai conseguir acessar esse local. Seja mentalmente junto com uma outra pessoa, ou até mesmo também fisicamente interagindo com o local. Então, é comum... só para vocês entenderem, só pincelando um pouquinho, porque aqui o intuito é a gente falar da série. Mas, por exemplo, existem situações onde eu estava na academia, aquela coisa toda, um cheiro de café, não tem ninguém tomando café, mas como eu já tenho o mental, já estou trabalhando o mental, já estou praticando há algum tempo, eu já sei que em certas situações vem na tela uma pessoa, que é a pessoa que normalmente está me chamando, entendeu? E eu senti o cheiro do café e eu mandei um zap para a pessoa para saber se o café estava gostoso. E a pessoa foi, tirou a foto da xícara do café e mandou para mim.
Então, só para vocês entenderem que essa questão ela funciona realmente, tá? De uma forma mental, nesse nível que eu estou falando para vocês, mas isso que eu estou falando é a pontinha do iceberg, é muito maior do que isso. Mas também de forma física, onde pessoas conseguem estar presentes com outras pessoas, tocar nas pessoas e interagir com objetos também. Tá? Então, E teria a ver com déjà vu ou não? Déjà vu, enfim, você acha que teria a ver também ou não? São coisas diferentes? Também, porque se a gente tá comentando que as partículas estão sobrepostas, né? Então elas estão no mesmo local, aquela coisa, e não existe espaço-tempo, então sim, pode ser que você esteja tendo um déjà vu, aquela coisa toda, e está vendo aquela situação. Tá? Então, a série começa dessa forma. Só voltando para a série rapidinho. Esse experimento foi um experimento mental que foi feito em 1935. Né? Então, na verdade, assim, a gente imagina que em 1935, a gente está falando disso hoje como ainda uma possibilidade, como muito bem falou Chesco, preditiva. Né? Uma das nossas infinitas possibilidades. Mas, gente, essa ideia já foi trazida em 1935. Mas vamos lá, voltando para a série. Tá, e eu só vou dar um detalhe também. Eu não sou especialista em física quântica, longe disso. Ninguém tá todo mundo estudando, essa aqui é a grande verdade. Então não tem como ninguém falar, eu sou especialista. Não é. Você pode estar mais avançado, menos avançado, mas está todo mundo estudando isso agora. Mas só para vocês entenderem como é que funciona hoje nossos computadores, que eles são analógicos. Aí vocês vão entender também essa questão de partícula. Todos os computadores eles são binários. Então o que isso acontece? O computador ele tem o 0 e tem o 1. Tá? Então você faz uma pergunta, é sim, não, e isso é a programação que existe hoje no mundo. Tá? Mas já existem hoje os computadores quânticos, onde não existe, na verdade, o 0 e 1. Na verdade, o 0 e 1 estão sobrepostos, então existem infinitas possibilidades dentro desse 0 e 1. Tá? Então, na verdade, o 0 e 1 pode ser 0.1, 0.2, 0.3, pode ser 0,0, pode ser 1, 1.1. Então, são infinitas possibilidades que vão acontecendo. E esses computadores, hoje em dia, que já estão funcionando, eles conseguem fazer cálculos que às vezes demorariam, sei lá, 100 anos, eles fazem em 8 minutos. Então, as pessoas estão assustadas também com o tipo de computação que está vindo. E dando também um negócio que eu achei bem interessante sobre isso, esses computadores eles não estão ligados na internet. Então, eles não estão ligados numa rede. Eles pegam informações quânticas, de partículas, de elétron, e vão trazendo para dentro deles. Então, para vocês verem como o negócio realmente é muito doido, né? Essa questão. É quase que uma consciência por si só, né? É divulgar a mente mesmo, dá um nó. Eu confesso para você que às vezes eu não entendo. Eu às vezes falo assim, não vou para o racional. Porque se for para o racional, você enlouquece. Eu falo, deixa as informações virem, deixa entrar no meu campo, esses downloads que você nem fez, porque vai fazer sentido em algum momento. Porque racionalmente buga a nossa cabeça. A nossa mente ela não é aberta o suficiente para isso, né? Ela é condicionada, a gente tem limitações, que até são muito providenciais para que a Matrix continue controlando a gente, né? Então é muito interessante, porque quando a gente começa a falar disso, gente, minha dica é não raciocinem, deixa as informações entrarem, porque é a melhor forma de vocês terem insights e entenderem é não raciocinando, né, Chesco? Então, isso que você falou, eu acho que é uma das coisas mais importantes no estudo que a gente faz do despertar, para entender o que somos e onde estamos, né? Se a gente racionalizar, a gente nunca vai entender nada. Tá? Não tem como entender. Não tem como entender uma questão mental racionalizando. Tá? Então, esqueçam isso. Tá? A racionalização atrapalha o processo. Essa é que é a grande verdade. A Tati falou tudo. Tá? É justamente isso. Mas então, isso que a gente estava falando, eu não lembro nem o nome do personagem, tá? Porque eu sou horrível com nomes. Mas esse personagem... Vamos ver se eu lembro. Hã? Vamos ver se eu lembro para te ajudar. Não, o personagem é o principal, eu nem lembro do nome. É o Jason. É o Jason. Eu nem lembro o nome do personagem, eu sou horrível com isso. Mas então, isso que eu estou falando com vocês, tá? Eu estou falando de um universo. Tá? Estou falando que isso aconteceu em um universo, e aí explana da vida dele, aquela coisa toda, mostra a vida dele, como é que ele é, e outras questões. Mas aí o que acontece? Evoluindo um pouquinho, em um outro universo, eu agora só estou falando de 2 universos, tem um outro Jason Gaiato lá, entendeu? Só que esse outro Jason, ele não é professor de uma universidade. Tá? Esse outro Jason, na verdade, ele é um físico, mas, na verdade, que está trabalhando na prática, vamos dizer assim. E aí é o outro ponto que eu acho importante até para a gente começar a explanar sobre tudo, né? Que a Tati também deu uma pincelada. Mas o que esse outro Jason faz? Ele cria um cubo. Tá? Um cubo negro. Mas não é somente um cubo negro.
tá? Ele cria um cubo dentro de um cubo, tá? Que a gente poderia chamar esse de um supercubo ou um tesseract, que é isso aqui também, que não deixa Olha, de é ser. verdade. Sim, é verdade. Eu não tinha feito essa ligação, não, mas é verdade. Sim, na verdade, a simbologia de Metatron é justamente isso, o infinito, né, que traria a liberdade de novo, tá? Para consciências que, entre aspas, ficaram aprisionadas. Mas isso aí é bem. Isso aí não é nem o Já é tema de hoje. outro assunto para uma outra live. Para falar sobre isso. É isso aí. Tá? Então ele cria um cubo, né, que é um cubo dentro de um cubo. Então, o que acontece? Ele consegue, com algumas coisas que ele cria, entrar nesse cubo. Ele injeta uma questão que amplia a mente dele, porque se ele somente entra no cubo com a mente que ele tem, ele não consegue fazer nada. Então ele precisa de alguma coisa injetável para poder ampliar a capacidade mental dele, e deixando claro que isso é limitado, não é uma coisa que fica ilimitada, então ele tem que ficar aplicando e reaplicando e Tem reaplicando. uma duração, né? Essa abertura da consciência tem uma duração, né? Tem uma duração limitada, é isso aí. E é como se fosse uma droga, tá? Porque cada vez é aquela coisa, as Um pessoas vão querer. alucinógeno, né? É isso aí. Como se fosse, você falou muito bem, como uma ayahuasca, como um rapé, aquela coisa que expande a mente, você consegue ver o que você não consegue ver normalmente, para pessoas que vão seguindo esses caminhos não naturais. Então tem aquela expansão da mente dele e ele entra dentro do cubo. Só que quando ele entra nesse Tesseract, o que acontece? Depois, para quem quiser, eu não sei se a Tati vai editar e vai colocar, mas ele é bem interessante, porque esse cubo dentro de um cubo, ele abre um infinito. Então, ele abre um infinito. Eu vou pesquisar para a gente botar aqui nessa hora. Legal, vou dar essa sugestão. É lindo. O cubo, quando ele entra, quando você entra no cubo, você vê um cubo, e quando você entra dentro do cubo, o que acontece? Quando você vira ele, não tem fim, é uma coisa louca. Ele somente vai. E que é justamente o corredor dentro desse cubo. Que o que acontece nesse corredor? Esse corredor, então, tem infinitas portas, que são infinitas possibilidades, onde esse Jason que criou esse cubo, ele entra para experienciar. E aí ele vai experienciando nessas infinitas possibilidades. Só que o que acontece? Ele fica... na verdade, ele não está satisfeito com a vida que ele leva. Porque ele... Olha só, eu gosto de mostrar essas coisas. A gente começa a falar desses assuntos doidos. Olha só isso. Menino, outro dia você estava numa live com a Meire e eu vi o teu computador, o mouse mexendo sozinho. Isso é aqui. Aí liga e vai marcando o negócio. Estão prestando atenção em tudo que a gente fala. Quando a gente começa a falar desses assuntos, é muito engraçado. Liga sozinha a Siri, eles vão ligando, é uma coisa de maluco. Estou de olho aqui na minha Alexa, para ver se ela também se liga aqui. Mas só explicando, vamos chamar de Jason 1 e Jason 2, que é para facilitar quem não entendeu a série. O Jason 1, vamos dizer assim, é o Jason principal da série, que é esse professor, né, que é casado com a Daniela e que tem uma vida que ele acha que é um pouco medíocre, porque ele abriu mão dos sonhos dele de ser um físico na prática para ser um professor de física para poder se dedicar à família, porque ela engravida namorando e tal, não sei o quê. O outro Jason é uma versão desse Jason 1, né, num outro universo, como bem disse o Chesco, é o Jason 2, que optou por não ficar com a Daniela, não assumir o filho, que ela acaba abortando. Então, nessa outra realidade, ela é uma artista plástica muito famosa, porque, claro, ela também teve que abrir mão de coisas na realidade 1, né? Na realidade 2, os dois optaram pela carreira, e ele pegou aquelas ideias do Jason 1 e colocou em prática e se transformou num físico renomado, premiado, etc. Só que num determinado momento da vida do Jason 2, ele sentiu falta da questão familiar, né, do convívio, de ter uma família. E aí ele começa, então, a buscar um Jason que tenha tido essa escolha de ficar com a Daniela. Né? E eu acho que a grande motivação dele, inclusive, para fazer o cubo é essa. Vem da própria insatisfação dele com a vida que ele escolheu. Eu acho que chega no momento que ele tem tudo que ele tinha planejado e fala, pô, mas eu não estou feliz, o que falta? Falta a minha vida familiar, falta eu ser marido de alguém e tal, sei que, poxa, se eu tivesse casado com a Daniela, se eu tivesse tido aquele filho, mas como seria a minha vida? E aí ele, então, busca essa solução, esse Jason 2, por meio desse cubo aí, né? Então, só fazendo um preâmbulo.
Não, acho que foi ótimo, até porque eu vou me perdendo mesmo nos meus pensamentos, aquelas coisas. Não, vou fazer Jason 1, Jason 2, que eu acho que é mais fácil. O Jason 2 é o revolucionário, que é um pouquinho vilão na história, né? E o Jason 1 é o professor da universidade. Vou fazer assim que fica mais fácil. É isso aí. Então, o que acontece? O Jason 2, então, correndo atrás dessas possibilidades todas, como a Tati falou, vai no universo onde existe esse Jason 1. Tá? E o que ele faz com esse Jason 1? Ele sequestra esse Jason 1 e leva esse Jason 1 para o universo dele. Tá? Ele leva esse Jason para o universo dele, mas ele permanece no universo do Jason 1. Ele assume a vida do Jason 1. Tá? E quando ele assume essa vida desse Jason 1, na verdade, ele assume a vida a partir daquele ponto, mas sem ter as lembranças realmente do Jason 1, porque ele não viveu naquele universo. Tá? E depois a gente vai misturar isso tudo aí, que vai ser o interessante do bagulho, né? Vai ficar legal. Então, aí o Jason 2, nesse universo do Jason 2, as pessoas que estão trabalhando nesse laboratório, eles têm noção do cubo, mas ninguém nunca tinha retornado, já tiveram outras pessoas que tinham entrado nesse cubo, mas ninguém nunca retornou, tá? Ninguém nunca tinha retornado. E o primeiro que retorna, que eles acham que era o Jason 2, não é o Jason 2, é o Jason 1. Né? Então eles começam a tratar como se fosse o Jason que foi, mas não é o Jason que foi, é outro Jason. E eles finalmente conseguem descobrir que, na verdade, o Jason que foi o Jason criador, o Jason 2, que não é mais lá, ele. Né? Ficou lá. Ele ficou e, por algum motivo, veio esse outro Jason para cá, e alguma coisa aconteceu. E aí eles prendem esse Jason, aquela coisa toda, e não querem deixar ele solto, por vários motivos. E ele, por sua vez, perdido, né? Porque é o Jason 1 no universo do Jason 2, só que sem saber, né, o que está acontecendo. Né? Para ele, isso tudo era teoria, não era possível na prática. Então, até a ficha dele cair e ele entender que ele está num universo paralelo, demora um tempo, né? Meio angustiante para a gente quando a gente está assistindo, porque a gente já sabe o que está acontecendo e ele não, tadinho. Ele acha que enlouquece, enfim, é meio complicado, né? E angustiante para as outras pessoas também que estão nesse outro universo, né? Porque ele é casado com uma outra mulher que não tem nada a ver. Alice Braga. Isso, perfeito, é a brasileira que está lá. Ele tem, os amigos deles estão lá também, mas cada amigo dele tem uma outra posição também, que não é a posição do universo, entre aspas, do universo 1, vamos chamar assim, que ele está, né? Então é bem interessante essa questão toda que fica a dúvida, né, do que está acontecendo, o que não está acontecendo, quem está ali, quem não está ali, e até todo mundo entender que na verdade não é ele, até chegarem a essa conclusão, fica bem interessante. Mas aí o que acontece? Ele, por saudade, né, ele tem uma mulher, ele tem um filho no universo dele, o universo 1 dele, então ele consegue escapar de alguma forma, com a ajuda de outras pessoas, e ele entra no cubo também. Tá? Ele entra no cubo com uma acompanhante, que no universo 2 é a mulher dele, mas tem a total noção de que ele não é o marido, que ela já sabe que ele não é o marido. E o que acontece? Os dois se injetam os alucinógenos, aquelas coisas todas, entram no cubo, e eles entram nesse corredor infinito que a gente falou, né? De portas, né? São muitas portas. E aí o bagulho começa a ficar bem interessante. Por quê? Em cada porta que existe, e lembrando que são infinitas possibilidades, existe um universo. E em cada universo desses que existe dentro dessas portas, aconteceu alguma coisa. Então não existem mentiras, existem só verdades não experienciadas, possibilidades que estão acontecendo. Então eles entram em um universo que, na verdade, o planeta está todo pegando fogo, um universo que o planeta está todo coberto por água, eles entram num universo onde teve uma catástrofe atômica, eles começam a entrar em universos que ele está tentando voltar para o universo dele, aquele universo 1, mas ele não tem noção de como voltar, então ele vai experienciando infinitas portas, tentando achar a porta adequada. E nesse período que ele vai experimentando, ele percebe que o que condiciona eles acham, num primeiro momento, que o que faz o direcionamento, né, do caminho para onde ele vai, do mundo que ele vai, é racional. E depois, ao longo de muitas portas que ele abre, ele não consegue voltar para o universo dele, ele entende que não é emoção
que define a escolha para onde ele vai, e que é fração de segundos. Então, que ele tinha que estar não só focado no que ele queria mentalmente, mas principalmente experimentando as sensações no momento presente para que pudesse, então, ser jogado para o universo que ele queria mesmo ir. É sensacional, né? Isso é muito interessante porque realmente ele vai anotando, olha, eu pensei dessa forma para estar nesse... Ele descobre que tudo é uma forma, pensamento para a porta onde você vai estar, né? Como a Tati falou. Mas a forma pensamento utilizada é racional. Ele vai racionalizando, né? Então, eu quero estar no universo onde tem o bar que eu normalmente ia com o fulano de tal, mas ele ia nesse universo, mas era diferente do universo onde ele deveria estar, porque nesse universo está todo mundo morrendo por uma doença, ou nesse universo... Aí depois ele fala, não quero com doença, mas eu quero que tenha o bar e tenha a casa tal. Aí ele vai nesse universo e também não tem nada daquilo que ele procura. E aí, isso que a Tati falou, eu achei super interessante, porque a gente entra no mérito, fazendo a correlação com o despertar da cocriação, né? Que as pessoas falam, as pessoas não conseguem entender como cocriar, né? Que a gente fala que a cocriação o que é a cocriação? A cocriação é uma intenção, um pensamento 100% aplicada. E quando você tem esse poder mental de poder aplicar isso, é como se o universo te proporcionasse o que você quer. É como se o flow universal ele acontecesse. Né? Então, só que as pessoas têm muita dificuldade. Elas perguntam como cocriar, como fazer isso. E a gente, realmente, pela nossa racionalidade, a gente não consegue entender. Mas então, depois de um tempo, ele consegue entender que para ele chegar aonde ele quer chegar, ele só precisa acalmar a mente para poder aplicar essa intenção por um curto espaço de tempo. A gente está falando de segundos. E quando ele consegue acalmar a mente por segundos e aplicar essa intenção, pensamento, ele consegue realmente descobrir a porta. Né? A porta que ele precisa ir. Tá? Mas antes disso... E aí ele volta para o universo dele, né? Que a grande busca é essa. Né? É isso aí, ele volta para o universo. Onde existe o Jason 2, fingindo que é o Jason 1, né? Perfeito. Então ele volta para esse... dois Jasons no mesmo universo. Nesse momento, nós temos 2 Jasons no mesmo universo, que é um pouco da coisa da bilocação que você falou também, né? Sim, putz, aí a gente entra... E eu vou ser bem honesto, eu acho que não existe nenhum termo adequado para isso, tá? Porque normalmente a gente fala... Aí vamos lá, vamos bugar agora todo mundo. Que a gente normalmente fala de fractalização numa verticalidade, né? Onde começa de filhos... A fonte se fractaliza, então vai descendo de filhos paradisíacos, filho paradisíacos para mônada, eu sou alma e fractal de alma, onde nós estamos aqui agora. Mas a gente começando a entender que, na verdade, existem infinitas possibilidades e infinitos universos, eu não sei se é o termo mais adequado, mas existe também uma fractalização, eu vou chamar de horizontalidade, que é onde isso que a gente está falando, do universo 1 e universo 2. Mas eu vou falar para vocês por que eu estou falando especificamente disso. Porque quando ele retorna para esse universo, que é o universo 1 dele, o que acontece? Já tem outros Jasons lá, querendo também o casamento com o filho que ele procura. Aí vamos dar... O grande lance é a Daniela. A Jennifer Connelly, que é o grande motivo de todos os Jasons aparecerem. Então vamos lá, gente. Aí complicou, né? Ele volta e tem um monte de Jason. O problema é o seguinte, que a grande sacada é que isso para mim foi um download assim fantástico que eu tive de informação quando eu vi isso, que me esclareceu muita coisa, clareou bastante coisa na minha cabeça. Mas o que acontece? Nós temos uma vida até um certo ponto dessa vida. Tá? Então esse Jason desse universo 1, ele tinha uma vida até o momento que ele foi resgatado. Tá? Mas no momento que ele foi resgatado, não, que ele foi sequestrado. Só que nesse momento que ele foi sequestrado, em outros momentos também, isso que a gente tem que começar a entender, mas eu vou falar desse momento para vocês entenderem o que eu estou querendo passar. Quando aconteceu esse momento, infinitas possibilidades se abriram. Tá? Então teve possibilidades onde esse Jason foi para o universo do Jason 2. Teve possibilidade que esse Jason 2 ele não retornou e ficou naquele universo, mas depois entrou no cubo e fez um caminho totalmente diferente até conseguir chegar aqui. Só que esses caminhos que a gente está falando que acontecem são infinitos caminhos de infinitas possibilidades, de infinitos momentos, e cada possibilidade dessa que vai acontecendo vai gerando outras infinitas possibilidades.
Então, são booms... A cada escolha, você gera um novo caminho, uma nova possibilidade. A cada escolha. Então, o tempo inteiro, novas portas poderiam estar se abrindo, né? Então, quando ele chega lá e ele encontra outros Jasons, que também estão lá procurando o casamento dele, todos eles, eles têm uma compreensão, tá? Até aquele ponto do sequestro, do rapto, mas a partir dali modifica totalmente o entendimento, e aí cada um tem uma vida. Mas isso acontece, gente, a cada possibilidade, a cada opção, isso desde o momento do nascimento. Isso que a gente está conversando aqui, a gente está falando em fractal de alma. Só que a gente tem que começar a entender que não é só a nível de fractal de alma. A nível de alma, a nível de eu sou, a nível de mônada, de supramônada, de filhos paradisíacos, todos eles têm infinitas possibilidades. Então, essas infinitas possibilidades, na verdade, elas vão se entrelaçando. Então, o que acontece? Não existe uma fractalidade que seria, no meu ponto de vista, uma escadinha de cima para baixo. Ela também acontece numa horizontalidade, mas também não só numa horizontalidade, como vocês podem ver aqui atrás. É num espectro total do que a gente possa imaginar. Então, é tudo. Então, o que acontece? Existem outros Jasons que têm um entendimento daquele Jason, porque... e se perguntam para ele, mas o que você fez no Natal, como eles faziam? O que você fez no Natal, sei lá, de 1900 e não sei quanto? Ele vai ter aquela memória, porque ele viveu aquilo até aquele certo ponto. Mas dali para frente modificou totalmente. Então são vários outros Jasons querendo voltar para aquele universo, naquele ponto ali onde ele perdeu a mulher e o filho, mas todos eles com possibilidades também. Aí é que vem o grande X da questão. Qual é a possibilidade primordial? Que aí é o que eu estou falando para vocês, que a gente está começando a comentar. Gente, é o nada e é o tudo. Uhum. Não tem como não falar isso, porque não existe um único. E se a gente olha isso para o lado matemático, por isso é que eu achei interessante a questão da física quântica e do computador 01, vocês nunca vão entender isso, a gente nunca vai conseguir compreender isso, porque a gente tem que entender o seguinte, que a individualidade ela existe, tá? Mas nós somos seres coletivos. Tá? Então, a gente não pode ter o ego de achar que eu sou o ponto inicial das outras possibilidades todas. Eu sou também somente uma possibilidade de uma possibilidade de uma possibilidade. Eu não sou nada no final. Mas eu sou tudo, porque eu sou o todo. Eu sou esse todo que está experienciando. Tá? Então, não, e outra coisa, só não perde raciocínio, não, mas outra coisa dentro dessa tua lógica também. É fácil quando a gente foca em mim, ou no Jason, enfim, numa única pessoa. Mas as decisões que essa pessoa toma afetam todas as outras daquele universo. E essas outras pessoas também tomam decisões que também afetam. Então, é quase que uma coisa que se retroalimenta, né? Abrindo, aí, quando a gente pensa em infinitas possibilidades, é infinita mesmo. Né? É infinito mesmo. E tem muita gente que fala, Tiesco, mas e essa questão, então, de multiverso e linhas paralelas? Então, gente, existem infinitos universos e infinitas linhas paralelas dentro de cada universo. Que é isso que a gente está querendo falar. Entendeu? E aí eu não vou saber explicar, tá? Me desculpem, mas aí minha mente também não chegou a tanto, mas aí é um brainstorming para todos, que estão muita gente falando aí da unificação de linhas paralelas dentro desse universo aqui que nós estamos em 2026 e 2030. Aí vocês me perguntam, como isso vai acontecer? Eu não faço a mínima ideia, gente. Eu só estou falando aí para bugar também todo mundo, para todo mundo raciocinar. Daqui a pouco, uma hora a informação vem e a gente consegue transmitir da forma correta. Mas, e teria a ver com a tal junção das linhas de tempo? Seria isso? Uma unificação das linhas de tempo, é isso? Mas a unificação dentro desse universo local. Nossa, dentro dessa vida que a gente está experimentando agora. Mas cada universo local tem as suas linhas também. Dentro de cada linha. Tudo são possibilidades dentro de possibilidade, dentro de possibilidade. Então, existem as possibilidades que a gente está falando assim, existem as possibilidades também para dentro. São as linhas todas. Então, gente, não tem como racionalizar. Tá? Isso aqui é papo de maluca, essa aqui é a grande verdade. Para a gente poder conversar um pouco sobre isso, tira a razão e vai para o mental. E quando chega no mental, a gente consegue ter, tipo assim, uma fração de segundo de um vislumbre do que é a verdade. Mas a história não acabou, não. Tá? A história está começando ainda. Isso aí a gente está pincelando ainda as informações para vocês. A gente está contextualizando. Não, e eu estou passando de uma forma muito rápida, né, gente? Porque é o que eu tô falando. Não, mas está falando. sensacional, Tisco. Está sensacional.
é muita informação e eu teria que ver de novo a série, tá? E não tem nada a ver, Tati, mas depois, não sei se você já viu a His Dark Material, é do mesmo nível. Menina, eu comecei a assistir porque você falou tanto que eu comecei a assistir, mas ainda estou na primeira temporada e ela ainda não deu a entender o que é, ainda não estou meio perdida. Mas é uma outra sugestão do Chesco, gente, que é o His Dark Materials, né? Que é pela Max, antiga HBO Max. Falando, né, sobre Matéria Escura também. São 3 temporadas. A primeira é tranquila. Eu vou terminar de assistir, aí na segunda temporada do nosso Despertar com a Sétima Arte, eu te trago aqui de novo, que tal? Essa daí eu quero muito falar, que aí a gente vai falar de Metraton, aí a gente vai arrepiar. Então já está na agenda, hein, galera? Bora todo mundo já começar a maratonar aí, que aí já sabe que na segunda temporada, Jéssico já está confirmado para a gente falar. Então, eu estou assistindo. Bom, gente, então, só voltando um pouquinho que eu me perdi, mas a moça que sai com esse Jason 1, do universo do Jason 2, ela experiencia tudo com ele também, aquela coisa toda, mas ela se cansa. Ela se cansa de ver infinitas possibilidades e não tem nenhuma localidade para ela certa. Tá? Então, antes desse retorno definitivo desse Jason 1 para o universo, vamos dizer assim, primordial dele, ela escolhe uma localidade que para ela é interessante, onde ela cocria aquele universo da forma que ela quer, e nesse universo eles se separam e ela fica nesse universo. E aí ele vai tentar recuperar a vida dele, porque ele quer recuperar a vida dele. Ele poderia ter a possibilidade de repente, ficar nesse universo onde ela ficou, que por um acaso era um universo muito melhor, porque já tinha a energia a nível de fissão nuclear, então esse universo ele tinha energia limpa, então não tinha tanta guerra, não tinha tanta briga, já era um universo mais evoluído. Você vê que quando mostra esse outro universo, já é um universo, vamos dizer assim, mais incorporado com o cosmos. Não falam de outras vidas extraterrestres, mas provavelmente já deve ter uma integração, aquela coisa nesse universo. Então, quase como um universo na 5D, né? Eles tinham oportunidade de abrir mão da 3D para ficar na 5D, e a Amanda, que é a personagem da Alice Braga, fala, não, eu vou fazer minha vida aqui, né? Eu vou começar consciente de que ela está fazendo essa escolha, e ela então se apropria, né, de uma nova personalidade e começa. Mas ele está tão apegado à volta à mulher e à história dele e tudo mais, que ele abre mão, inclusive, de ficar, né? Ele fica um pouco tentado, né, Tisco? Ele fica um pouco tentado, mas no final das contas ele está firme lá no propósito dele de voltar para o universo dele. Se eu não me engano, eu posso estar falando uma besteira, tá? Mas se eu não me engano, nesse universo que ela fica, ela morreu. Eu acho que ela some, eu acho que ninguém sabe onde ela foi parar, não é isso? Eu acho que é isso. Ela meio que fica... Aí ela assume essa personagem que seria ela nessa vida que está sumida. Eu acho que é isso. Perfeito, é isso aí. Tá? Então vamos lá. Esse Jason aí, volta para o universo dele depois de andar por essas possibilidades e possibilidades, essas infinitas possibilidades, e ter visto tudo que possa imaginar, mas esse tudo que possa imaginar também não é nada, porque ele não tem como ver o infinito, não existe como ver o infinito. Chegando lá, ele encontra 8 outros Jasons que têm a mesma mentalidade dele, a mesma mente dele, entendeu? Que eles têm uma mulher, têm um filho, foram sequestrados e querem recuperar o filho e a mulher. Tá? Então, ele começa a encontrar esses outros, e todos esses Jasons, eles têm um intuito, que é pegar o Jason 2 que sequestrou eles. Então, o que acontece? Esses Jasons eles vão se encontrando, esses Jasons que têm até esse limite do sequestro vão se encontrando e vão retornando todos para esse universo. Então, a gente está falando, sei lá, de 10, 100, 1000, não importa. Os Jasons todos voltando para esse universo, todos esses Jasons querendo a mulher e o filho de volta, e todos esses Jasons querendo matar o Jason 2, que fez essa confusão toda. Eu ia falar, cara, essa besteira toda no universo aí. E basicamente ele criou um caos, né? Onde estava tudo perfeito, entre aspas, funcionando, havia uma funcionalidade, e ele criou um caos. É isso aí. Ele criou justamente as pontes entre os universos e criou uma misturada de universos, entendeu? Que eu acho que, inclusive, a segunda temporada, pelo pouco que eu li, se tiver, vai focar bastante nisso. Tá? Legal. Que eu achei bem interessante isso. Mas aí, então, gente, os Jasons começam a ir atrás do Jason 2 para pegar ele. Todos os Jasons querem pegar o Jason 2. Então, o Jason 2 tá frito, né? E tá fugindo, sei lá, de 100 Jasons que querem matar ele. E a todo momento ele encontra um Jason na rua querendo matar ele.
E as pessoas desse universo não começam a entender nada porque estão vendo Jasons, vendo outros Jasons, e os Jasons estão todos juntos em bares, em outras localidades. Então as pessoas começam a estranhar aquela situação toda. E esse Jason, que eu vou chamar de original, mas ele não é original, mas é só para a gente entender, que eu também não sei nem se foi ele que falou com a tal da Daniela. Ele consegue chegar na Daniela, porque a Daniela estranha... Eu fiquei com essa mesma dúvida. Eu fiquei com essa mesma dúvida. Tá, vai, segue. O que acontece? A Daniela começa a estranhar, né, as atitudes do Jason 2 que estava lá, porque o que acontece? Não teve a vida até o sequestro. Então ele não tem lembranças de nada que eles viviam. Ele não lembra nem que o filho tem uma alergia muito grande, e ele dá para o filho uma coisa que ele tem alergia, quase mata o filho, e não sabia nem que tinha que dar uma injeção. Fora isso, ele tem alguns detalhes que são bem interessantes e engraçados, né? Por exemplo, esse Jason 2 passa o fio dental, o Jason não passava, então ela começa a estranhar as atitudes dele e vai ficando ressabiada, né? Ele não pega ela do jeito que o outro pegava, então tem várias coisas que são bem interessantes. E esse Jason, um primordial, então, que foi sequestrado, ele chega para a Daniela, consegue provar para ela que, na verdade, existem outros Jasons naquele universo. Aí prova como? Pede para ela ligar para o celular que normalmente ela está acostumada a ligar desse Jason 2 que passou o número para ela. Ela liga e vê que tem um Jason na frente dela e o outro Jason atendeu ela no telefone. E aí esse Jason 1 original, ele fala o seguinte para ela. Olha só, eu vou te falar uma palavra, que eu não lembro qual é a palavra agora, gente, não tem como lembrar. Mas tipo assim, sorvete. Mas eu não lembro qual é a palavra que ele inventa. Eles definem um código, né? Acho que é Júpiter, se eu não me engano. É isso mesmo, porque eu agora que você falou, eu vinculei, porque eu linkei o Cuba ao que tem também lá em cima. Ou é Saturno? Não sei, mas é um planeta. Eu acho que é Saturno, não lembro, mas tudo bem. Eu acho que é Saturno, que eu linkei a informação, eu estava esquecendo desse detalhe. Mas então ele fala que quando ele chegar perto dela, para ela poder reconhecer ele vai falar Saturno, né? E aí o Jason 2 chega perto, aquela coisa toda, os outros Jason tentando matar o Jason que fez essa besteirada toda. E esses outros Jasons, o que acontece? Eles, como eles têm o mesmo tempo de vida até o sequestro, eles fazem um combinado. Né? Eles fazem um combinado, todos eles fazem um combinado que a mulher vai ter que escolher com qual vai querer ficar. Mas, gente, é tudo igual, né? É tudo a mesma pessoa. Pouca pressão, tadinha. Só que o que acontece? A Daniela conhece todos, infinitos Jason, até aquele momento. Então, ela conhece todos eles a fundo, e todos eles conhecem ela a fundo, porque todos têm a mesma lembrança. As lembranças que eles têm diferente é daquele ponto do sequestro em diante, que não atrapalha nada da vida deles até aquele momento. Né? Então, aí fica bastante... uma coisa eu estava esquecendo de falar. Isso é importante. Quando o Jason 2 descobre que esses Jasons todos... Ele, na verdade, ele descobre que um retornou, ele não imaginou que todos voltaram. O que ele faz? Ele pega um Jason 1 e coloca no cubo e manda embora. Só que o que ele faz? Ele lacra o cubo. Tá? Só para vocês entenderem, existe um cubo em cada universo. E cada porta é um cubo, tá? Nesse universo. Em outro universo. Como se fosse um portal, né? O que possibilita essa mudança de um universo para o outro, né? E todos os cubos estão no mesmo ponto do planeta. Só que tem localidades que o planeta está devastado por fogo, tem localidades que o cubo está embaixo da água, tem localidades que o cubo está embaixo do gelo, mas estão todos no mesmo local, no espaço-tempo. Então, esse Jason também... Desculpa ir voltar, tá, gente? Mas é porque é tanta informação que às vezes não tem como ir voltar. Não tem como. Mas então esse Jason, ele lacra o cubo desse universo 1 para que nenhum outro Jason volte. Entendeu? Só que o que acontece? Começa a dar tanta M, aí por conta de assassinatos e outras histórias, e ele precisa tomar algumas atitudes, que ele precisa levar algumas pessoas também, que ele mesmo matou ou que ele fez alguma maldade, alguma coisa, para outros universos. Então, ele é obrigado a deslacrar o cubo. E aí, nessa zona... Então, o que acontece? A unificação, voltando um pouquinho das linhas de 2026 e 2030, também é retratada com, na verdade, esse fechamento desse cubo. Porque quando fecha esse cubo, na verdade... Quer dizer, não é uma unificação de linhas, desculpa. Na verdade, ele fecha os universos todos para não virem, mas as linhas continuam. Então, aí, de repente, eu passei uma informação errada. Tá? Isso aí não procede.
Mas então o que acontece? Depois ele abre esse cubo, esses Jasons todos voltam, só que esses Jasons fazem esse acordo, como eu falei para vocês, para ter essa mulher, e ela vai ter que decidir. Eles conseguem realmente pegar esse Jason 2, mas aí o que acontece? O Jason, que na verdade fez a senha para a mulher, ele é o que fica junto dela, e que a gente não sabe nem se é o Jason que retratou ou não, pode ser outro também. Só que foi ele que conseguiu chegar antes na mulher e combinou essa senha. Então, entre aspas, ele ficou sendo ali o principal. E isso é que o original, como você tinha dito, né? O original. Isso é que eu quero deixar claro. Tirem o ego, quem é o original? Entendeu? Ou será que são tudo possibilidades? Mas aí, então, esses Jason, eles têm a possibilidade, eles se juntam quase no final da temporada, eles se juntam todos numa localidade pegando esse Jason 2. Só que eles chegam a uma conclusão que eles vão todos se matar. E todos eles são o mesmo Jason até o momento do sequestro. Eles têm as mesmas lembranças de tudo. Então, na verdade, eles fazem um acordo por amor a eles todos. Então, todas as possibilidades fazem um acordo por amor, justamente para não se matarem, e a possibilidade que já está junto ali vai continuar junto, e eles todos vão se sacrificar, mas eles todos se acham também que são os originais. Mas todos eles se sacrificam, mesmo sabendo que são os originais, por um amor que aí transcende essa questão de carne, de qualquer coisa que a gente consiga mensurar. É incomensurável esse tipo de amor, né? Que eu estou abrindo mão do que eu sinto por mim, por meus outros todos, para que um possa ter a felicidade que eu não vou ter por causa de uma besteira que um outro fez no universo todo. Talvez seja esse o verdadeiro amor incondicional, né? Sem condições. É isso aí. Aí eu acho também, trazendo isso para o lado que a gente gosta, eu vou chamar de espiritualista, mas não ligado à religião. É justamente isso. E quando a gente fala que a fonte ela criou tudo, e aí por que eu achei interessante a questão da... Agora vamos entrar um pouquinho no aspecto do... Podemos passar um pouquinho do horário, Tati, ou não? Claro, não, vamos embora. Tá ótima conversa. Não, vamos embora. Que a gente tem que entrar agora... Vamos entrar agora muito bom. Nos aspectos do estudo do despertar consciencial, né? A gente foi pincelando, mas eu acho que tem algumas coisas que são muito importantes a gente falar agora e frisar bem. Até para a gente matar o nosso ego aqui. Vamos tentar matar o nosso ego. É difícil, todos temos, mas a gente pode, de repente, assassinar um pouquinho ele. Mas o que acontece? Deixa ele um pouquinho domado, né? Não precisa matar, mas doma o bichinho à destra. Sim, isso aí. Pouca coisa, mas sim. Mas o que acontece? Primeiro, o nome da matéria, tá? O nome da matéria, o nome do filme, da série, que é Dark Matter, né? E a gente olha para fora aí, existe justamente essa matéria escura. E a matéria escura, pelo que a gente pode analisar, porque a gente já tem noção, ela corresponde, sei lá, 96% do universo, não sei se esse percentual está correto ou não, e 4% é o que a gente vê, que são planetas, nebulosas, galáxias, aquela coisa. O resto tudo é matéria escura. Tá? E dentro do que a gente fala desses estudos do despertar consciencial, isso é como se fosse a tela construtora da fonte. Então, fazendo uma analogia computacional, a fonte tem uma fonte, tá? Deixando claro para vocês. Da mesma forma que a gente comentou desses multiversos, essas infinitas possibilidades aqui, assim como é embaixo, é em cima, assim como é em cima, é embaixo. Existem também diversas fontes com diversas possibilidades para baixo, que se abrem esses booms, esses booms, esses booms, mas existem outras também fazendo esses booms e tudo vai se entrelaçando e vai esse vucu-vucu todo aí. Tá? Mas dentro então dessa tua perspectiva do que você está trazendo agora, não teria uma única fonte criadora? Não. As pessoas falam que existe uma fonte criadora. Não. Pelo que eu já vi, já vi mesmo, mas também não acima disso, mas eu só tive uma pincelada do que é aí, uma pincelada, assim, também através de informação preditiva, tá? Que foi mostrada, eu não entendi, aí veio informação preditiva no mental, que é por isso que eu falo para a gente a racionalidade. Deixa fluir a informação. Às vezes uma besteira que vem, a resposta você precisa de uma coisa que você está perguntando. E às vezes quando você está dormindo, vamos falar dormindo, tá? Às vezes você está num sonho lá que você vai se projetar e você faz uma projeção mais consciente, que você dorme aplicando a mente, querendo aquela resposta. A resposta ela vem de repente, mas não na forma que você entende. Mas você tem que aí tirar toda a sua racionalidade para você entender. Mas então, numa projeção que eu tive, eu vi bolinhas, que eram vários universos. Mas eu não estou falando de universos dentro desse multiverso.
Tá? Eu estou falando de um universo, isso tudo que a gente comentou aqui desses infinitos multiversos é dentro desse universo, mas várias outras bolinhas. E no filme MIB 1, para quem está achando que o que eu estou falando é muito doideira, no final do filme MIB 1, já nos extras, tem uma consciência, que é uma raça alienígena, que está brincando com bolinhas de gude, e cada bolinha de gude é um universo, que seria, de repente, uma fonte dessa que a gente está comentando, isso tudo para dentro dela. É verdade, no Men in Black, é verdade. É isso. É que a gente não presta atenção, e as informações, elas são dadas. Eles não podem fazer uma coisa sem passar informação. Tá? Isso é uma coisa, é um fato. Tá? Existe um livre-arbítrio, claro, limitado, mas isso também é um assunto para outro momento. Mas dentro desse livre-arbítrio, mesmo que limitado, para eles possam fazer certas coisas, eles têm que falar. Eles falam, eu falei que foi feito aqui. Então, aí eles podem fazer o que eles precisam fazer. E o que eu estou falando que podem fazer, aí eu estou falando dessas outras consciências que se acham deuses. Deuses caídos que entraram aqui, foram criando universos holográficos, simulações, aquelas coisas todas onde nós estamos aqui. Tá? Então, entrando nesse assunto todo. Então, eu vi essa questão de várias fontes, essas várias fontes criando esses vários universos, e a tecnologia aplicada e por pareidolia, tá? Porque não tem como a gente também analisar uma tecnologia que a gente nunca viu. Ninguém vai conseguir falar sobre isso aqui. Mas existe, então, um computador. O que é um computador? O computador não tem uma tela em branco? Seria uma tela preta, matéria negra, matéria escura do universo. E dentro dessa matéria escura vai começando a criação, da forma que a gente entende, que é a densificação dessa fonte. Então, por isso é que quando eu falo que cada localidade é uma consciência, e não é só esse tipo de consciência com esse veículo aqui, existem outras raças, existe Gaia, que é uma consciência, existem nebulosas, existem galáxias, tudo que é colocado dentro dessa tela construtora é uma consciência dentro de uma consciência que tem uma outra consciência brincando com essas consciências todas. E por aí vai. Só que isso que eu estou falando por aí vai, de repente, para fora, também é para dentro. Pela física quântica, também é tudo para dentro, para o infinito. Então, aí é que o negócio fica fantástico e não tem como racionalizar. Quer ponderar alguma coisa que você, às vezes, fala e também me dá os gatilhos bons porque abre bem. Que bom. Não, eu estou encantada, porque você sabe que isso é um questionamento que eu tenho desde menina. Mas será que existe uma única fonte dentro da grandeza do universo, né? Dentro da potência? E isso só pensando no nosso. Imagina esse nosso dentro de um contexto ainda maior. E eu sempre pensei sobre isso. Eu falava assim, gente, mas por que só uma única fonte criadora, né? Detentora de tanto poder? Sim, porque... E é muito louco, porque se você vai entrando e imaginando todo esse quadro que você está falando, chega realmente um momento que é impossível você visualizar ilustrativamente, é impossível. Né? E aí a gente tem uma sensação da nossa finitude, né? do quanto nós somos, de repente, micróbios dentro de uma estrutura, né? Eu estou dizendo a humanidade, dentro de uma estrutura muito maior e muito mais desenvolvida, consciencialmente, enfim, nós podemos ser micróbios. E a gente aqui na nossa arrogância, na nossa prepotência, achando que, seres humanos. Não, nós não somos nada. Né? Mas, ao mesmo tempo, somos tudo. Porque para esse sistema todo funcionar, todas essas engrenagens têm que estar funcionando. Né? Então, cara, é sensacional. É sensacional. E ainda te falo mais, tá? Esse micróbio que você falou que é mínimo, na verdade, deveria ser ou nada. Que aí o que acontece? Por conta desse distanciamento, e olha, tentem imaginar esse distanciamento dessa fonte, dessa única fonte. Tá. Aonde nós estamos aqui agora. Tentem ir se distanciando. E a gente vai se distanciando. E chega aqui, os micróbios aqui, vamos falar assim. Não vou nem entrar no nível mais subatômico, porque senão a gente vai chegar nos elétrons e a gente chega na composição de tudo, né? Que é o que eu digo, que é quando chega no nada, quando a gente está no tudo. Mas quando a gente chega nessa composição de micróbios e a gente fala assim, putz, eu sou importante. Como o Jason achou que, de repente, ele era único e que ele é que é a abertura de todas as possibilidades. Mas, na verdade, ele não é nada. Porque ele é uma possibilidade de infinitas possibilidades dessa fonte que está experienciando infinitas possibilidades, entendeu? Então, na verdade, a única coisa que sobra, se a gente tirar o racional e tentar tirar esse número 1 que somos nós, é a coletividade, é o todo. É o todo experienciando.
Então, aí a gente entra no mérito que eu sou a Tati sou eu sou todo mundo, eu sou aquela pessoa que experiencia da forma que eu acho que é correta, mas eu também sou a pessoa que experiencia da forma que eu acho que é errada, sem julgar, porque são possibilidades. Ah, mas não existe bem e mal? Não, não existe, são possibilidades de experienciação, e tudo é válido. Então, não tem um bom, não tem um mal, não tem um alto, não tem um baixo, não tem um gordo, não tem um magro, não tem nada, não tem nada, só tem tudo. Errado. Não tem nada, só tem tudo. Que é a simplicidade. A gente tentar, dentro do que a gente possa trazer como mínimo de compreensão, que também é uma verdade temporária, mas para mim é isso. É o nada, é o tudo. É o copo cheio, o copo vazio. Para a gente tentar entender isso tudo. Então, são esses pontos dessa série que eu acho que são bem interessantes. Só deixando marcado para vocês como um pin a questão da cocriação também, que as pessoas acham que a cocriação você tem que entrar no estado meditativo, ficar 1 hora em posição de lótus, aquela coisa toda, para você conseguir entrar para dentro, que aí você vai conseguir se sentir. Não, não, não. Você, às vezes, andando na rua, você tomando um banho, às vezes, por 2 segundos, num espaço-tempo onde não existe, com a sua mente aplicada, você conseguiu ver o todo, entendeu? Só que foi uma fração tão rápida e você não tem consciência que você está se perdendo. E aí você traz para o ego de novo, achando que você é que você está cheio de problema, que você não consegue ver e que você perdeu a conexão. E, na verdade, você não é nada disso, você não perdeu a conexão, você não é você é Deus e você é tudo, da forma que eu estou falando. Não, até porque partindo do pressuposto que não existe tempo, que essa ideia do tempo é para que nós possamos, durante essa experiência na terceira dimensão, ter alguma organização, né? Mas que não existe tempo. Então, esse 1 segundo dentro do nosso relógio, esse 1 segundo pode ter sido uma vida de 3.600 anos, né? Por exemplo. Porque aquele 1 segundo que você conseguiu se concentrar e você voltou para você mesmo e internalizou e entrou nessa. Pode significar um tempo enorme, uma vida inteira, né? Então, também o tempo é relativo. Saindo quebrando esses paradigmas todos, que a gente foi quebrando aqui, trazendo essas ideias da série, o tempo é relativo, né? Então, voltamos ao nada. É isso aí. E se a gente for bugar mesmo, a fonte que a gente acha, essa fonte única, ela já pode ter experienciado isso tudo que ela criou dentro dessas localidades conscienciais. Só que o que acontece? Quando a dimensão envolvida, cada dimensão, como bem a Tati falou, tem um presente, um passado e um futuro. Mas para essa fonte não existe nada disso. Existe um presente contínuo. E se essa fonte ela já acabou a sua experiência, já saiu desse universo, dessa experiência, esse universo ele já acabou, só que nós estamos vivendo a nossa ordem que a gente tem aqui em cronológica ainda, só esperando isso aqui tudo acabar para retornar como fóton e já sair desse universo. Gente, eu nunca tinha pensado nisso. Tá? Então, o universo ele é dividido em fisicalidade e materialidade. Mental, que é a luz, já pode ter ido embora. Toda essa experiência já pode ter acabado. E se toda essa experiência acabou, e o que a gente acha aqui... E aí, para falar isso para vocês verem como a gente não é nada. O que você acha que você vai morrer, para onde você vai, para onde você morrer, o que vai acontecer, se precisar ascensionar, você não precisa fazer mais nada disso, porque tudo já acabou. Essa experiência já acabou e já está acontecendo outra experiência onde você só está acontecendo ainda aqui porque você está seguindo uma ordem. Mas você vai quase como se a gente fosse um eco, né? É quase como se a gente fosse, dentro da tua ideia aí, é como se a gente fosse um eco de algo que já nem existe mais. Mas a gente está ressoando ainda, né? E aí, quando vai chegar um momento que vai ver que não tem mais nada acontecendo, é só um eco. Né? Mas isso também é uma outra live para a gente fazer. E a gente entra no método também que isso já foi falado, tá? Não achem que o que eu estou falando aqui também não foi falado. O hinduísmo já fala sobre isso, como o dia de Brahma, a noite de Brahma, a retração do universo. E eu digo para vocês, a retração do universo ela já está acontecendo. Então, as experiências e dimensões que a gente chama de inferiores, elas estão acabando. Tá? Mas aí é muito assunto, gente. Aí tem muito assunto. Aí tem aquela questão de... Putz, é muita coisa. A gente entra naquela questão do espiritismo, que fala que se você não evoluir, não tem problema, que você vai ser transportado para um outro planeta na mesma dimensionalidade. Isso não existe mais dimensão. Para onde você vai se você não conseguir dar o salto? Então, tem muito assunto aí para a gente falar. Se a gente for só um eco, não tem mais para onde ir, né? Já foi, já acabou tudo. Anteriormente já dissipou, não existe mais. Isso. Então, esse é o em termos de energia, tudo é possível. Até porque a gente desconhece muito. Nessa dimensão que nós estamos, pode ser que uma outra Tatiana, né, de uma outra dimensão,
tenha uma consciência melhor sobre isso. Mas essa Tatiana aqui, extremamente limitada na 3D, não consegue ir até essa, né, toda essa possibilidade. É muito legal. E eu quero, inclusive, Tisco, falar para a galera que você e Meire têm feito vivências, né? Depois eu vou deixar aqui direitinho o teu arroba, o canal da Meire, enfim, vocês têm feito vivências onde vocês podem abrir um pouco mais essas questões, porque aqui a gente, além de ter um tempo reduzido, não tem a interação com vocês. Mesmo quando a live é aberta, eu optei por fazer gravação desses vídeos, gente, para eu conseguir trazer as pessoas, porque a agenda de todo mundo é uma loucura. Senão, eu não conseguiria trazer todo mundo. Mas, assim, eu até peço que vocês coloquem nos comentários as dúvidas que vocês tiverem. Eu vou ficar perturbando o Chesco para ele responder o que eu não puder responder, o que eu não souber responder. Você sabe tudo. Imagina! Mas esses encontros presenciais, nesses encontros, ele pode se expressar um pouco mais, abrir mais um pouco o jogo, as pessoas têm a oportunidade de tirar dúvidas e tudo mais. Eu não sei exatamente quando esse vídeo vai estar indo ao ar, esse nosso aqui do Despertar com a Sétima Arte, mas você já tem uma vivência em São Paulo, não é? Que já está agendada? No dia 7 de setembro, no feriado, eu não sei quando o vídeo sair, mas se caso o vídeo saia antes, no dia 7 de setembro, lá na Paulista, vai ter uma vivência, tá? Eu vou estar junto com a Meire J. Costa, Meiroca, e a gente vai falar sobre esses assuntos, falar sobre projeção, bilocação, capacidades psíquicas, e também vamos fazer uma projeção direcionada, né? Que a gente vai direcionar o mental de vocês para ver se vocês vão conseguir experienciar alguma coisa. Mas tem sido bem interessante, as pessoas têm gostado muito. Olha, que você sabe que no movimento meu completamente egoísta, eu estou querendo começar a trazer vocês para Petrópolis, entendeu? Então, eu já vi aqui os locais que a gente pode fazer uns eventos, umas vivências, umas palestras. Eu estou querendo começar a trazer todos vocês para cá. Será um prazer. Só para não ter que descer a serra, eu trago vocês para cá. Muito bom. Mas então, gente, vamos ficar atentos. Eu realmente não lembro qual é a programação, porque esse vídeo do Chesco é o que fecha essa primeira temporada. Porque foi uma construção também. Eu fui levando vocês a irem abrindo e chegamos na série mais doida no final de tudo. Né? Então, assim, mas com certeza eles vão estar, já fizeram no Rio, vão fazer essa em São Paulo, então com certeza eles farão outras. Então, vai ficar aqui já o convite para que vocês possam ir. Eu estou querendo ir também, quem sabe eu consigo produzir um aqui em Petrópolis, porque aí realmente, pessoalmente, a gente tem mais oportunidade, né, Tisco, porque é muita doideira, é muita doideira. E eu achei interessante essa proposta de vocês fazerem uma projeção guiada, porque uma das coisas, eu já trouxe a Meire aqui, aliás, vou colocar o link aqui da live que eu fiz com ela e da live que eu fiz com você aqui. Eu já trouxe a Meire aqui e trouxe você, ambos falaram dessa questão da projeção astral e tudo mais, e eu, por exemplo, sou uma pessoa um pouco medrosa, né? E eu me lembro que você falou para mim assim, mas problemas acontecem, tipo, desvio de rota também acontece. Você foi muito sincero. Mas sendo uma projeção guiada, é como se vocês dessem já uma dica desse encaminhamento, e aí depois vai de cada um, abrir esse leque, aumentar esse canal, né? Mas vocês já dão um start para, de repente, desmistificar um pouco isso, para que as pessoas percebam que elas têm a capacidade de acessar, que a gente não precisa ficar dependendo de alguém como interface para buscar essas informações, né? Que todos nós podemos chegar onde essas informações estão, né? Nesse vácuo, e trazer essas informações. Então, é bem interessante que vocês estão empoderando as pessoas com esse curso. Eu tiro meu chapéu. Parabéns a vocês dois. Não, obrigado. Então é isso, Tati. Te agradecer. Só faltou uma coisa. Faltou falar uma das coisas mais importantes, me perdoe. Não, imagina, vamos embora. E dentro disso tudo que a gente conversou, essa fractalização, desse multiverso, da questão da física quântica, da superposição quântica, né, esses elétrons, né, que eles estão em todos os lugares, a todo momento, com a mesma comunicação com tudo, a nossa comunicação e essa experienciação, ela está on time. Então, toda informação que você aqui, mas nos multiversos, dimensionalidades, nessas fractalidades, nessas densificações, tudo está sendo absorvido ao mesmo momento e na mesma hora pela fonte. Então, nós somos realmente captadores, receptores e direcionamos toda essa informação ao mesmo momento. Então, a gente aqui está limitado, né? A nossa cabeça é limitada aqui, mas a informação está sendo transmitida a toda hora, a todo momento, para todo lugar. Então, só isso que ficou pendente. Informação é energia, né? Informação é energia. Então,
Ai, meu Deus do céu, foi demais, Chesco. Muito obrigada, foi maravilhoso, adorei. Estou muito feliz da gente estar fechando essa série, essa minha série de vídeos, né, do Despertar com a Sétima Arte, com essa série da Quimera e com você. Foi muito elucidativo, ao mesmo tempo que foi extremamente profundo e bugou com certeza a cabeça de grande parte da audiência, o que é ótimo, gente, porque quando a gente buga, é que opa, a gente acorda. Não é É não? isso aí. Enquanto a gente não está bugado, a Matrix está ali, ó, de marionetezinha da gente. Quando a gente bugou, são os pequenos saltos quânticos que a gente consegue fazer e que abrem a nossa consciência, né? Então, eu quero só, antes da gente se despedir, pedir para vocês darem aquele like e compartilharem muito essa live. Todo mundo que vocês imaginarem que gostam de ficção científica, que são cinéfilos, manda essa live para quem vocês acharem também que acredita nessa possibilidade de física quântica, encaminhe essa live para quem vocês querem que desperte para esse momento que a gente está vivendo da transição planetária, encaminhe essa live, porque às vezes a gente abre uma luzinha com uma lanterna, só de fazer um convite com uma live dessa, e a pessoa já abre e já, não é não? E já desperta. Então, quero agradecer muito ao Chesco e a todos vocês que estiveram aqui. Muito obrigada, gratidão. E a gente continua se encontrando aqui no canal. Um beijo, Chesco. Tchau, obrigado. Até a próxima.